Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais um estudo, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco e nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Aos espíritos, amigos, benfeitores, que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, nós também solicitamos vossa presença, para que possa nos proteger o ambiente, criar as barreiras vibracionais contra os pensamentos menos elevados, que porventura queiram se imiscuir aqui nesse conhecimento a qual nós tentaremos retransmitir. E por fim, então, agradecendo antecipadamente a Deus por mais essa oportunidade que nos dá de podermos tentar servir em nome do Cristo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, então. Hoje o tema do nosso estudo será noções gerais sobre a Bíblia. Embora estejamos aqui num conhecimento espírita, é muito importante que venhamos a compreender o papel da Bíblia, até mesmo para a doutrina espírita, porquanto a humanidade recebeu 3 grandes revelações. E a Bíblia está contida em uma delas, né? Então nós veremos aqui se ela está na primeira revelação, ou se está na segunda, ou terceira, né? Adianto que não pode estar na terceira, porque ela é o Espiritismo e que trouxe então o Evangelho segundo o Espiritismo. E também não pode ser a primeira, porque ela veio então com Moisés e os 10 mandamentos. Logo, ela está na segunda grande revelação. Mas veremos então um pouco sobre a questão histórica da Bíblia, né? Como ela está dividida, o porquê que houve essa divisão, né, do seu conteúdo, embora seja um livro único. Enfim, outros detalhes que para nós espíritas têm a sua relevância, têm a sua importância, até mesmo porque o espiritismo codificado, e principalmente o livro da codificação, né, que fala basicamente sobre os ensinamentos morais do Cristo, ela tem, digamos, como base a própria Bíblia. Porque a Bíblia, ela utilizava, claro, foram anotações do que Jesus falava, e ele utilizava um método de comunicação chamado de parábola, que eram pequenas historinhas que se contam para as crianças, para que elas possam, digamos assim, procurarem retirar, né, daquela história um conhecimento edificante. Jesus necessitou utilizar essa forma de transmissão de informações, porque se não tivesse feito isso na época, nós o teríamos crucificado muito antes. Porque se ele falasse com uma claridade a qual hoje o Espiritismo fala, né, as pessoas da época, né, os encarnados ali na época, os espíritos que estavam encarnados da época, teriam feito Jesus sucumbir muito antes, não é? Então Jesus utilizou dessa metodologia. E o Evangelho segundo o Espiritismo resgata justamente o quê? O que Jesus queria dizer, agora com, digamos assim, a forma de comunicação a qual nós temos hoje. Então, os espíritos benfeitores simplesmente explicam as parábolas do Cristo de uma forma tal que nós temos pleno conhecimento, né, do que ele quis dizer efetivamente naquela época. E veremos também que a Bíblia, né, ela também, por sua vez, né, que era o Novo Testamento, englobou também a grande primeira revelação que estava lá, digamos, nos 10 mandamentos, né, no chamado Antigo Testamento,
pois os conhecimentos que lá estavam também, digamos, foram aclarados no Novo Testamento, na Bíblia. O próprio Cristo já havia dito na época que ele não estava querendo destruir a lei e os profetas. Não, que ele veio dar cumprimento. Ou seja, os 10 mandamentos trazidos por Moisés na primeira grande revelação não estavam sendo cumpridos pelas pessoas. Então Jesus veio e deu o exemplo, que era possível sim, cumprir ali tudo o que estava nos 10 mandamentos trazidos por Moisés. Então, basicamente, esse é o objetivo de hoje, no nosso estudo, que será um pouco extenso, mas que nós temos a certeza que será muito proveitoso para todos nós. E aqui, então, o que nós vamos ver hoje? Uma breve introdução, posteriormente, então, o que é a Bíblia, o Velho Testamento, então a Bíblia tem essa divisão, digamos assim, entre o Velho Testamento, que é a primeira revelação trazida à humanidade através de Moisés, com o primeiro livro psicografado do mundo, que foi os 10 Mandamentos, e veremos como que Moisés obteve esse livro. Depois, o Novo Testamento, que vem com Jesus. Posteriormente, a doutrina espírita, espiritismo ou doutrina dos espíritos, todos esses 3 nomes, nomenclaturas, referem-se à mesma coisa, que foi inclusive prometida pelo próprio Cristo, quando ele havia dito aos seus apóstolos que ele então pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador, que lhes faria relembrar tudo aquilo que ele havia dito, E então, assim, ou seja, hoje nós sabemos, então, que esse outro Consolador é justamente a doutrina espírita. E temos, por fim, uma conclusão, então, do estudo de hoje. Então, dando início, então, com a introdução, nós, seres humanos, nós criamos máquinas, meios, aqui nesse exemplo, por abstração que nós vamos trazer, a questão do transporte, e que tudo que a humanidade faz está sempre passível de evolução. Então, vamos também pegar um outro exemplo assim, digamos, mais lúdico, a questão do direito. Então, as leis humanas, elas são passíveis de se melhorarem. Assim como os transportes, já a questão mais física, mas que também são criadas pelos seres humanos, evoluem com o tempo. Então, nós vamos observar, por exemplo, que há mais de 100 anos, nós tínhamos meios de locomoção que hoje nós consideramos arcaicos. Então, o transporte era feito por navio ou com tração animal, não haviam motores, havia basicamente, no caso do navio, o máximo ali, o vapor, como meio de produção de energia que impulsionasse as hélices para mover o navio. Então, tudo era muito assim primário. Com o passar do tempo, a humanidade foi desenvolvendo, então, a questão dos motores, movidos aí a combustível fóssil, a eletricidade. E hoje, nós já temos o quê? Aeronaves, muitas delas, até ônibus, inclusive, que já estão sendo movidos a hidrogênio, o chamado hidrogênio verde. Ou seja, já existem ali protótipos, que já estão, digamos assim, a caminho, de uma utilização em massa. E que move ali o ser humano com muita mais facilidade, rapidez e economia. Então, e as leis é a mesma coisa, Se nós pegarmos, então, as leis de mais de 100 anos atrás e compará-las com as de hoje, nós vamos observar que houve uma mudança para melhor nas leis. E o que nós queremos dizer com isso na introdução, então? Que, para a questão da Bíblia, basicamente, funciona da mesma forma. Então, o Espiritismo, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo,
ele é como se fosse uma versão 2.0 da Bíblia, né, do Novo Testamento, e incluindo aí também do Antigo Testamento. Ele é uma evolução desse outro conhecimento. Não que ele, digamos assim, exclua o Novo Testamento ou o Primeiro Testamento, de forma alguma, né? Eles são válidos. Não se deve excluí-los de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que considerar que hoje a humanidade já conta com digamos assim, o desmiuçar do que efetivamente quis dizer Jesus e que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque foram os espíritos superiores que trouxeram justamente, explicaram as parábolas de Jesus, né, com uma linguagem que hoje nós podemos entender, né, como estávamos falando aqui no início do estudo de hoje, sobre a questão das parábolas que Jesus contava. E que até hoje, mesmo nós, por exemplo, que tivemos a oportunidade de ter estudado um pouco da doutrina espírita, se nós, digamos assim, procurarmos um ensinamento, seja ele no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, encontramos certa dificuldade, porque é necessário abstrair, não é, o conhecimento moral e ético de palavras ou situações que muitas vezes nos remete a questões puramente materiais. Então, certos ensinamentos que, se nós formos tentar entendê-las, compreendê-las ao pé da letra, nós vamos efetivamente cometer verdadeiros absurdos, não é? Então, por exemplo, né, um exemplo aqui talvez prático. Quando o Cristo disse, e está lá no Novo Testamento, né, está lá na Bíblia, de que é necessário que o homem renasça, né, da água e do Espírito. Ora, então como é que é? É um ser humano que mergulha num rio ou numa piscina e ele vai renascer? Mas é isso? Claro que não, né? O que Jesus quis dizer é que existe o quê? A reencarnação. E que quando um espírito toma um novo corpo que está em formação, ele está lá no ventre da sua mãe, não é mesmo? Aqueles corpo, né? Aquela informação que está lá no líquido amniótico, né? Na bolsa que se forma no ventre materno e que está basicamente nessa condição, não é? Então, é por isso que nós queremos dizer isso, que o conhecimento da doutrina espírita que está, né, na parte moral, pelo menos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já traz, digamos assim, um conhecimento mais claro, né, dos ensinamentos morais que está lá na Bíblia, no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. E o curioso observar é que mesmo a Bíblia, no seu Novo Testamento, ele também funciona como uma espécie de versão 2.0 do Antigo Testamento, né? Ou seja, todos os profetas, o que Moisés quis dizer, que está lá principalmente no Primeiro Testamento, ele foi englobado por Jesus no seu Evangelho, que é o Novo Testamento, né? E que ambos ali, então, compõem o que nós chamamos de Bíblia. E veremos mais adiante que nenhum deles, digamos, exclui um ao outro. Não, de forma alguma. Inclusive, a cada, digamos, conhecimento mais novo que a humanidade recebe, ele é o que? Englobado pelo que agora está, digamos assim, mais atualizado, né? Então, ou seja, contém o outro e não exclui. Bom, e o que é então a Bíblia? Bom, a Bíblia, né, o termo Bíblia vem do grego biblos, que significa livros. Ah, mas não é um livro só? Não. Né? Nós veremos o quê? Que é uma compilação de vários outros livros. Então, é como se fosse um agrupamento de livros. Então, esses livros foram escritos por inúmeros autores da antiguidade,
Então eram os chamados profetas, né, que hoje nós sabemos que eram os médiuns da época, né? Então a terminologia que se utilizava para os médiuns basicamente eram os profetas. Os escribas, né? Os escribas basicamente era uma parcela da população hebraica da época que eram letrados, né? Eram muito raros aqueles que eram alfabetizados, e os escribas basicamente o eram. Então eles podiam escrever, né, nos papiros, documentos. Os sacerdotes, que era a casta religiosa e também, digamos, política da época, entre reis, né? O que eles faziam? Basicamente eles relatavam os acontecimentos, os costumes, as leis, as regras de convivência social e moral que regiam a vida dos povos na época. Então, basicamente, a Bíblia, né, é esse conjunto, então, né, de conhecimento que eram, então, redigidos por essas pessoas, né, por essas personalidades da época, que formavam livros e eles foram juntando, então, em apenas um único livro, formando, então, a Bíblia. E isso se comprova, né, pelo nosso querido Herculano Pires, que define a Bíblia da seguinte forma: a Bíblia é, na verdade, uma biblioteca reunindo os livros diversos, né? Então, ou seja, consubstanciando exatamente o que estávamos falando, né? E quem não conhece, né, Herculano Pires é contemporâneo de Chico Xavier, uma figura muito relevante no movimento espírita, deixou-nos também algumas obras que são muito relevantes nós conhecermos. Bom, então a Bíblia ela foi escrita originalmente em hebraico, né, e também em aramaico, e aí, a partir disso, ela foi sendo traduzida. Então, primeiramente, ela foi traduzida para o grego, por volta ali mais ou menos do século III, né? A pedido de um dos reis macedônicos, né? Ptolomeu II. Então, a tradução ficou conhecida como a versão dos 70. Por quê? Porque eram 72 anciãos que trabalharam nela e, segundo a história conta, né, teriam completado então a tradução em 72 dias. Então, nós tivemos aí então a primeira tradução então para o grego. Já por volta do século V, foram traduzidos para o latim, né? Então, ou seja, nós vamos observar que o conhecimento, né, das leis de Deus, embora ela tenha origem num determinado ponto do globo ou um determinado povo, ele vai o quê? Ele vai, digamos, sendo repassado, né? Ele vai sendo transmitido para outros povos e até mesmo outras regiões do planeta. Então, nós tivemos ali a tradução para o latim, chamada Vulgata Latina, com São Jerônimo. E até o século XV, né, o que acontecia com a Bíblia? Era um livro muito caro, né, e era um livro muito raro. Então, não é só porque era caro, é porque também, digamos assim, os religiosos que tinham acesso às cópias da Bíblia mantinham-as somente para si mesmos. Então ficavam restritas, né? A Bíblia ficava restrita aos estudos que eram realizados somente nas igrejas, nos monastérios, em alguns pontos muito específicos. Ou seja, o povo não tinha acesso ao conhecimento. Mas só que isso começou a mudar justamente quando Gutenberg, né, que foi, digamos, o que deu origem ao que se chama então de imprensa, ele criou um maquinário que fazia com que se tornasse mais fácil as cópias da Bíblia. Então isso já deu um primeiro, digamos, uma primeira porta aberta para que a Bíblia então fosse divulgada em massa, né? Porque até mesmo as cópias, além de estarem, digamos assim, nas mãos de poucos, e que também não tinham interesse, digamos, de disponibilizá-las à população,
havia também a questão da dificuldade da realização justamente dessas cópias. Porque antes de Gutenberg, né, e a sua prensa, né, o que acontecia? As cópias eram feitas à mão. Então, era um processo muito demorado, muito caro, eram feitos ali em materiais que custavam um certo valor. Então, já com o Gutenberg, então, possibilitou o quê? Essa popularização da Bíblia. Mas foi, então, um século depois ainda de Gutenberg, com o Martinho Lutero, que foi um religioso da época, e que foi assim o fundador do protestantismo, né? Então, ou seja, ele foi um digamos, um católico que não estava satisfeito, né, com o andamento, digamos assim, da transmissão do conhecimento do Cristo perante a humanidade. Ele achava que a Bíblia não deveria ficar restrita somente a eles, né, que eram os estudiosos, digamos, do Evangelho do Cristo. Não, ele tinha esse pensamento que era necessário colocar ao alcance das classes menos cultas, ao povo, literalmente. Né? Tanto que ele sofreu muita perseguição e tudo mais, né? Acabou fundando, então, o protestantismo, né? Mas e aí, então, o que ele fez? Ele aproveitou, então, que tinha essa máquina, né? Que Gutenberg havia desenvolvido e possibilitou, então, o quê? Que houvesse, então, a impressão da Bíblia em cópias, né? Em um volume muito maior e que passou justamente a popularizá-la, né? Isso fez com que a Bíblia se tornasse, então, menos cara e mais acessível a todos. Consequentemente, o povo, claro, que passou a lê-la, né, que passou a tomar mais conhecimento dos conhecimentos que estavam ali dentro, houve uma melhoria muito intensa, né, na questão moral e ética da humanidade, graças, então, a Martinho Lutero e também a Gutenberg no seu sentido mais assim técnico, né? Mas só que com isso ocorreram, né, algumas distorções nos textos bíblicos. Por quê? Até então, a Bíblia, a sua última tradução, né, que veio do grego, foi o latim, né, na Vulgata Latina. Bom, como então Martinho Lutero traduz para o alemão, né, que era uma linguagem já mais popular, digamos assim, na Europa, pelo menos ali restrito à Germânia, né, na atual Alemanha. Então, o que acontece? Passou-se a ter algumas distorções devido ao quê? A certas quantidades de símbolos, né, a certas alegorias, a sentidos ocultos, que a própria igreja procurava ali tentar incluir nos textos para, claro, considerações políticas e econômicas, né? Então tentava-se alterar ali certos sentidos para que pudesse fazer com que a instituição, digamos assim, religiosa obtivesse assim certas considerações no sentido mais mundano ou material, né? No sentido político e econômico. Interpretações diferentes dos textos e alterações propositais, né, em palavras e trechos inteiros até mesmo. Então, essas distorções elas acabaram ocorrendo e que ficaram até hoje. Né? Agora, o importante é nós fazermos uma distinção exatamente do que é humano do que é divino. E o mais interessante observar é o seguinte, que mesmo que se tenha essas alterações, né, que foram aí efetuadas por alguns encarnados, né, alguns espíritos encarnados que na época pertenciam a essa questão religiosa da época, ainda assim, o conhecimento moral e ético do Cristo, né, e até mesmo, por que não, ali dos 10 mandamentos trazidos por Moisés, eles sobreviveram. Ou seja, a Bíblia hoje mantém, então, no seu fundamento, né, os mesmos preceitos, né, do Cristo, ainda que esteja, digamos, escritas por parábolas, mas que ainda estão ali contidas
né? Ou seja, mesmo que o ser humano tenha tentado alterar, digamos assim, o que Jesus falou de certa forma, ainda assim não foi possível na sua totalidade, né? Devido à grandeza, né, de Jesus e o que ele refletiu então nos conhecimentos que ele deixou, né? Isso é algo realmente incrível, porque quantos séculos já se passaram e ainda assim, né, o seu conhecimento persiste, né? Ou seja, ele ainda se mantém intacto, mesmo através assim de muito tempo e muitas tentativas, né, digamos, de haver uma subversão dela, né? Mas aí vem a pergunta, né? Poxa, então se houve ali certas modificações, né, em certos trechos da Bíblia, né, devemos concluir então que a Bíblia é um erro? Não, de certa forma que não, né? Mas que os homens se enganaram na sua interpretação, né? Isso está então ali em O Livro dos Espíritos, né, na resposta à questão 59, efetuada por Kardec. Então, é aquilo que nós estávamos dizendo, né? Mesmo que o ser humano, né, claro, com a sua pequenez intelectual e moral, tenha tentado desvirtuar o que Jesus havia pregado, ainda assim, o cerne, né, o fundamento do seu conhecimento, que é a lei de amor, de caridade, ainda se mantém naqueles textos, né, da Bíblia até hoje. Então, ou seja, por isso que os espíritos também respondem dessa forma, né? Que foram os homens que se enganaram na sua interpretação, mas não, o conhecimento ainda é válido, né? E aqui cabe uma atenção, né? E essas distorções, elas não invalidam a Bíblia, tá? De forma alguma. Essas distorções que foram realizadas não invalidam a Bíblia de forma alguma. E aqui, quem também nos traz essa certeza, né, de que a Bíblia se mantém até hoje, está lá justamente no livro A Gênese, no capítulo 4º, no item 6, em que os espíritos aqui nos falam o seguinte, olha só, a Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço. É basicamente as parábolas do que estávamos falando, né? Ocultando sobre o seu véu sublimes verdades, que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Então, ou seja, né, novamente, mesmo que ali haja, né, esse véu, se nós utilizarmos então o raciocínio, né, a ciência, nós vamos ver que há ali então essas sublimes verdades, né? Então, ou seja, não está invalidado a Bíblia de forma alguma, seja o Novo Testamento ou o Antigo até hoje. Tá, e como que se está, digamos, dividido, né, a Bíblia? Então, a Bíblia é aquilo que nós estamos falando. Nós temos, então, o Antigo Testamento, que são basicamente 46 livros, e o Novo Testamento, que são 27 livros. E o que significa testamento? Bom, testamento significa pacto, convênio ou aliança. O termo aliança é o mais utilizado, porque basicamente a religião é justamente isso, né? É religar o homem a Deus. Então, ou seja, é fazer através dessa aliança, né? Desse compromisso, desse pacto, né? De estar juntos a partir daquele momento para todo sempre. Então, a primeira revelação com o Antigo Testamento e Moisés, com os 10 mandamentos, é essa primeira tentativa de aliança, né, do homem para com Deus. E que depois veio com Jesus, né, e o seu evangelho, no Novo Testamento também, essa segunda aliança, digamos assim. E que hoje nós temos
o Espiritismo como, digamos, com o Evangelho segundo o Espiritismo como esse mais novo e mais recente, vamos dizer assim, aliança para com Deus, né? E qual que é a composição da Bíblia? Basicamente ali, em todos os livros que a compõem, nós temos então livros que têm digamos, um caráter mais específico de teor histórico, outros doutrinários e, por fim, livros proféticos, ou estão enfatizados, né, nas questões proféticas. Vamos começar então agora com o Antigo Testamento, tá? Bom, o Antigo Testamento conta a história do povo hebreu que, descrevendo então a aliança feita por Deus com o seu povo, as leis então dessa aliança, e que foram trazidas então por um encarnado, né, um espírito encarnado que viveu antes de Jesus, né, chamado Moisés. Que foi o primeiro a escrever o primeiro livro psicografado do mundo, que foi justamente os 10 Mandamentos. E Moisés, então, que ele viveu no ano de 1713 a.C., ele foi líder, então, do povo hebreu, que é o atual povo de Israel, né? Então, houve apenas essa mudança de nomenclatura, mas o povo em si é o mesmo. E o que acontecia com o povo hebreu na época? Eles viviam no Egito, né? Naquela época o Egito era habitado, claro, pelos egípcios, e que o povo hebreu, eles eram subjugados pelo povo egípcio. Então eles trabalhavam como escravos, eles foram escravizados pelo povo egípcio a construírem, enfim, as cidades, os monumentos, viviam literalmente como escravos. Mas como Deus é bom e não permite nenhuma injustiça, a todo momento em que se saldam as dívidas morais, individuais ou até mesmo coletivas de um povo, Deus envia então, digamos assim, a libertação, né, daquela prova ou daquela expiação. E foi o que aconteceu com o povo hebreu. Moisés, ele era um médium, né? Ele tinha uma mediunidade aflorada. Todos nós somos médiuns, né? Então todos os hebreus da época eram médiuns, todos os egípcios da época também eram médiuns. A diferença é que praticamente poucos ali, né, é que tinham essa mediunidade aflorada. E Moisés, não. Moisés era um que já tinha essa mediunidade muito aflorada. E o que acontece? Ele recebeu justamente a missão de libertar o povo hebreu. É curioso observar isso, né? Porque é como se, olha, o povo hebreu está terminando, né, de saldar aí a sua expiação, ou de repente a prova, né, de que estavam cumprindo. Então, como Deus não é sádico, ele não permite uma injustiça, né, e ele também não quer ver os seus filhos sofrer por sofrer, né? Senão ele seria mau, logo ele não seria Deus. Então ele já encaminha, né, os espíritos superiores ali, atuando na época, justamente então com Moisés, que foi então escolhido ali para essa missão, e que já havia reencarnado já com esse corpo já preparado, claro, né, recebeu ali o dom da mediunidade, justamente que era também para cumprir essa missão. E ele, após ouvir isso, então, passa a trabalhar justamente nesse processo. Então ele faz a visita lá ao governante da época, digamos, o rei egípcio, e tenta convencê-lo a libertar o povo hebreu do jugo do povo egípcio. E ele utiliza, claro, maneiras que pudessem tocar a mente e o coração daquele reinante. Então, o povo egípcio, eles tinham muito medo de serpentes, por exemplo. Então, ele faz justamente isso. Ele materializa uma serpente, né, ameaçadora ali na frente do governante, para que ele pudesse, com esse medo, então, tomar a decisão de permitir que o povo hebreu deixe, então, o Egito. E assim aconteceu.
eles passam então a sair do território ali africano, e existe uma passagem muito estreita, né, entre uma parte ali do continente africano para outra região ali do Oriente Médio, em que existe um braço de mar. E ali existe exatamente essa grande passagem que ficou muito conhecida, né, onde Moisés ele faz a abertura do mar para que as pessoas então pudessem passar ali. E aqui o interessante é observar que, embora, claro, Moisés, como já dissemos, ele era um médium, não tinha essa capacidade, não é, material de fazer um evento como esse. Nenhum outro espírito jamais deu essa magnitude, né, de poder assim sobre a matéria. E até mesmo o próprio Cristo, né, convenhamos. Então, o que acontece? A sua mediunidade, né, guiou exatamente numa região onde, quando a maré está alta, digamos, essa ponte natural de areia que ligava um continente ao outro ficava debaixo d'água. Mas os espíritos sabiam que justamente na maré baixa esse braço de areia ele aparecia. Então eles intuíram Moisés para que estivesse ali na hora certa, na hora exata em que a maré fosse baixando e que justamente esse braço então de areia aparecesse para que as pessoas pudessem trafegar por ela. Mas por que se conta então que Moisés abriu os mares, né, com aquele poder e tudo? O ser humano é assim, né? Quando ele conta uma história, ele geralmente adiciona algum ponto misterioso, ou místico, ou supranatural, supernatural, ou seja, ele maximiza a história que, ao passar do tempo, acaba se tornando uma lenda e que não é, cientificamente falando, uma realidade. Então, nós temos essa explicação, né, que, então, permitiu que, assim que houve a passagem do povo hebreu, né, a outra região, a maré alta voltou, subiu e justamente, então, impediu até mesmo que os exércitos encaminhados pelo rei egípcio tentasse resgatá-los novamente, porque ele havia ele havia assim voltado atrás na sua decisão, né? Queria buscá-los novamente para os capturar, mas houve então essa impossibilidade porque a maré havia subido. E como eles não tinham esse conhecimento, né, que a maré subia e descia, então eles se retornaram então para a sua pátria e ficou por assim mesmo. E aí, então, o povo hebreu ele passa uma quantidade de tempo muito grande numa viagem muito árdua, muito severa, através do deserto. Então, eles passaram 40 anos em busca, então, do que eles consideram como a terra prometida. Mas só que o que acontece, né, nesses 40 anos caminhando ali pelo deserto, inclusive sendo guiados pelo próprio Moisés? O povo hebreu era um povo assim muito de costumes, ainda muito distantes das leis de Deus. Embora fosse um povo que já reconhecesse o Deus único, que era uma característica única, não é? Todos os demais povos da época acreditavam em vários deuses. Então, o povo romano, que haviam vários deuses, o povo grego, enfim, também. Já o povo hebreu não. Eles já tinham essa consciência do Deus único. Porém, os seus costumes eram ainda muito materializados, né? Então, havia o quê? Muita cobiça pelos bens do próximo, adultérios, falsos testemunhos, assassinatos, né? Roubos, entre si. Então, ou seja, era um povo muito indisciplinado, né? Extremamente indisciplinado. E o que acontecia?
os médiuns, eles até mesmo cobravam pelos seus conselhos com os mortos. Isso tudo poderia colocar em risco a sobrevivência do próprio povo hebreu naquele deserto. Por quê? Porque os bons espíritos não respondem a essas consultas pagas, né? Até mesmo consultas a caráter assim, nada importante, eles também não respondem. Então, quais os espíritos que iriam estar ali, então, presentes em reuniões mediúnicas como essa? Claro que os maus espíritos. E os maus espíritos vão passar informações erradas, equivocadas, que colocariam uns contra os outros. Então, isso poderia colocar em risco a existência do povo hebreu. Então, é por isso, né, que foi necessária uma espécie de contenção da maneira de comportamento daquele povo que era ainda extremamente indisciplinado. E como é que houve a solução, então, para que estes sobrevivessem? Moisés, ele sobe até um monte, então ele deixa o povo, né, o povo ficou estacionado lá numa determinada localidade, ele sobe sozinho até um monte, e lá em cima ele passa algum tempo lá, e claro, ele estava mediunizado, ele recebe então, ele talha na pedra, justamente o primeiro livro psicografado do mundo, que foram os 10 Mandamentos. Então, um espírito superior ditou a Moisés justamente os 10 fundamentais preceitos éticos e morais que aquele povo e toda a humanidade, né, porque até mesmo o povo hebreu é uma espécie, assim, vamos dizer, de espelho do que é todos os demais povos do mundo, né, no sentido, o ser humano, ou seja, as suas deficiências, né, as suas dificuldades interiores, né, mas esses conhecimentos, então, morais e éticos, o que faz Moisés? Ele traz até o povo, ou seja, ele disse ao povo, olha, está aqui, esse aqui são os 10 mandamentos de Deus, que todos nós precisamos seguir. Mas só que o que acontece é o seguinte, como o povo hebreu ainda assim tinha dificuldades, mesmo com os 10 mandamentos de Deus, né? Era um povo ainda muito duro, muito difícil, de costumes ainda muito materializados. O que aconteceu? Moisés teve que adicionar leis civis muito severas, né, que não estavam até mesmo contidas nos 10 mandamentos. Então, aquela lei de olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, leis civis que fossem assim, que colocassem literalmente medo, né, na população, para que contivesse um pouco as agressões mútuas que aconteciam. E o Antigo Testamento, então, ele é composto da seguinte forma. Dos livros históricos, nós temos 21 livros, e aqui nós ressaltamos, então, 5 deles, que seria o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Nós temos 7 livros doutrinários e 18 livros proféticos. Então, aqui nós vamos observar justamente o que nós comentamos no início do estudo, de quem escrevia os livros que passavam, então, a compor a Bíblia, né? Então, nós vamos ver lá o nome de cada um deles, né? Então, por exemplo, ali o Josué, a Ruth, depois o 1 rei, o 2 rei, né? Judite, Esther, depois nós temos ali Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, nós vamos observar isso, né? Que foram ali livros compostos individualmente que acabaram se somando, então, e formando o chamado, então, a Bíblia, né? E agora, em particular, o Antigo Testamento. E por que nós vamos resgatar aqui, né, em vermelho, esses 5 citados da Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Porque é o seguinte, tem algo interessante a observar aqui, que desses 5 que compõem ali os livros históricos, eles estão
esses 5 primeiros, eles compõem tanto a Torá, que é o livro, digamos, religioso do povo judeu, assim como o Alcorão, que é o livro dos muçulmanos. Então, é interessante observar isso, né? Que a fonte basicamente é a mesma, né? Basicamente, talvez a interpretação de um e de outro é que difere, mas o conteúdo, a origem, ela vem basicamente do mesmo, né? Aqui é só uma observação. Bom, e agora o Novo Testamento, né? Como é que se deu esse Novo Testamento que com o Antigo Testamento então forma a Bíblia? Bom, ele vem então justamente após a vida pública e a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, foi um hebreu também, que nasceu numa região da Galileia, né, e que ele trouxe uma ampliação do conhecimento que estava no Antigo Testamento. Então, ele expõe a história da nova aliança feita, então, aqui está entre Jesus e os homens, mas nós podemos melhor dizer, né, que entre, digamos assim, as leis de Deus, né, Deus de uma certa forma, e a humanidade. E ela foi escrita após a vida do Cristo, porque ele nunca escreveu nada enquanto esteve encarnado. Todos os escritos foram feitos pelos seus apóstolos, que narraram ali nesses livros o que ele havia falado, né, o que aconteceu na época, etc. E aqui o Cristo, num dos seus ensinamentos, ele já veio deixar claro o seguinte, que Moisés, né, nas palavras dele, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Por que aqui Jesus fala do pão do céu? É porque quando o povo hebreu estava lá na sua viagem, que durou 40 anos pelo deserto, claro, o povo tinha fome e recorriam a Moisés, né, para que os alimentasse. E Moisés, na sua mediunidade, né, a espiritualidade o guiava para que encontrasse certas fontes de proteína, melhor dizendo, esse maná é uma espécie de uma planta que, mesmo no deserto, ela surge, né, e ela tem valores proteicos, ela tem valores energéticos, ou seja, as pessoas podiam comê-la. E é justamente então quando Jesus os guiava até que eles encontrassem esse maná, né, ou seja, esse pão do céu, que os alimentavam, porque eles deram esse nome devido justamente a impressão, né, de se alimentar, ou seja, do pão, e que isso ficou gravado no povo hebreu, esse verdadeiro pão do céu, que seria então Moisés e tudo que ele representou, né? Então os 10 mandamentos, os auxílios que ele fez ali durante todo aquele tempo. Mas aí vem o Cristo então e diz o seguinte, não, olha, Moisés não deu o verdadeiro pão do céu, porque o que Moisés deu, claro, ele trouxe os 10 mandamentos, né, que foram importantes, o maná, ou seja, o alimento do corpo físico, não é o verdadeiro alimento que vem de Deus. Não, o que vem de Deus é justamente o quê? O Evangelho, que são as leis de Deus para a humanidade, né? E aqui ele não se coloca como ele que estava dando, e sim Deus, né? Ele se coloca apenas como um intermediário, né? Ou seja, o próprio Cristo, o próprio governante espiritual do planeta, atestando isso, ou seja, que ele ali não estava fazendo nada, ele estava somente servindo como um retransmissor, né, do que vem de Deus, pura e simplesmente. Então ele deixa isso claro, né, que, ou seja, o Evangelho que está lá então no Novo Testamento é em realidade
esse pão da vida, né? Esse conhecimento para a alma, que esteja ela então encarnada ou desencarnada, que vai nutri-la, né? No sentido de conhecimento moral que vai acompanhar aquele espírito para todo sempre. Então é isso que ele quis dizer, ou seja, é a energia real, né? É esse conhecimento das leis de Deus que se leva para a eternidade. E não digamos, o pão ali para o corpo físico, que alimenta naquele momento, mas que, passado algum tempo, será necessário, digamos assim, a deglutição de mais, né, para manter o corpo físico vivo. E o Evangelho, então, tem esse nome também de boa notícia, né? Ou seja, e é mesmo, né? É uma boa notícia, porque antes do Evangelho de Jesus, a humanidade vivia em verdadeiras trevas. Então, assim, eram agressões morais mútuas, eram agressões físicas mútuas, se vivia em grande tensão, enfim, em dificuldades muito grandes. Então vem, por quê? Porque a humanidade não tinha um conhecimento amplificado, digamos, das leis de Deus, da lei do amor, por exemplo, da lei da caridade. Não se tinha esse conhecimento. Então as pessoas viviam sem esse conhecimento, né? Tinha, claro, lá os 10 mandamentos, que eram basicamente regras do que se pode ou não se pode fazer, né? Pura e simplesmente. Mas aquilo se tornou, a um certo ponto, que já não supria mais a alma humana. Então, como vivíamos na escuridão naquela época, vem então essa boa notícia, que amplifica o conhecimento da mente humana. E que ainda levou muito tempo para que ela se popularizasse, né? Como nós vimos lá a questão de Gutenberg e de Martinho Lutero, que popularizaram o conhecimento da Bíblia posteriormente, né? Então, ou seja, nós vamos observar que mesmo com a boa notícia já tinha sido divulgada pelo Cristo, ainda se levou muitos séculos até que ela iniciasse a sua popularização, né? Então levou-se o que ali? 15 séculos, né? É muita coisa. Mas somos assim, né? A humanidade caminha nesses passos, né? Infelizmente. E aqui nós vamos observar isso, né? Que o Cristo, a sua passagem pelo planeta Terra, houve um verdadeiro marco na humanidade. Até hoje, nós temos o quê? Uma divisão entre antes de Cristo e depois de Cristo. É algo assim estupendo, né? Como um encarnado, né, conseguiu, numa humanidade inteira, de fazer essa divisão. Mesmo em países, né, que adotam outros calendários, principalmente na Ásia, embora, claro, utilizem outros calendários, ainda assim, né, de uma forma geral, se considera o nascimento do Cristo como um ponto fundamental na humanidade inteira, né? Ainda assim, se tem esse reconhecimento, né? Então, ou seja, se houve isso é porque aquele encarnado, né, Jesus Cristo, trouxe efetivamente o exemplo, que somente o exemplo ele consegue cativar os corações e as mentes. E ele assim o fez, né? Então não foi somente a transmissão de conhecimentos, não, foi o exemplo, e que ficou até hoje. E o próprio Cristo também já havia nos dito, né, que o tempo passaria, mas o seu conhecimento permaneceria. Claro, por quê? Porque como é uma tradução das leis de Deus, e Deus é de todo eterno, logo, claro, se está em alinho a Deus, é de todo sempre, não é? Bom, e o Novo Testamento, então, como ele é composto? Basicamente, então, são 5 livros históricos, 21 livros doutrinários e um apenas profético, embora ele seja assim muito marcante, né? Porque foi trazido ali por um apóstolo muito querido, né? De todos. Bom, os livros históricos basicamente compreendem os 4 evangelhos, que são chamados pela Igreja Católica de canônicos.
Então, segundo então Mateus, Marcos, Lucas e João, né, que nós temos ali esses 4 evangelhos. E o livro do Atos dos Apóstolos também. Temos o livro profético, né, que basicamente é o Apocalipse, e que foi escrito então pelo apóstolo João, o evangelista, que foi o único dos apóstolos do Cristo que teve o seu desencarne de causas naturais. E é interessante observar aqui, apenas como um adendo, né, um parênteses, que certa vez estava então o Cristo conversando com João e aproximou-se então Pedro, o outro apóstolo, que considerava Jesus como se fosse basicamente o seu, né? Ficou, acho que com ciúmes ali de ver Jesus falando com João. E aí que o Cristo então vira-se a ele e fala: que te importa se eu quero que ele fique e você vá? Quanto a ti, segue-me tu. Né? E é interessante o quê? Realmente, todos os apóstolos então seguiram a Jesus, se martirizando pelo evangelho, né? Dando a própria vida para digamos, a divulgação do evangelho do Cristo. Mas só que Jesus quis que João ficasse. E não é que ele ficou, né? Ou seja, João teve o desencarne de causas naturais. Agora, claro que isso tem um motivo, né? João cuidou da mãe do Cristo. Claro, ele também teve uma longa vida porque ele também fez a propagação do evangelho. Muito embora, sim, tenha sido perseguido, exilado, mas de qualquer forma, por incrível que pareça, na época, né, de tantas assim, agressões gratuitas, ele não sofreu com a desencarnação violenta, né? Que foi justamente, ou seja, uma vontade do Cristo e que é realizada. Então, assim, é algo, enfim, uma observação importante. Mas, então, aqui no Apocalipse, João ele fala basicamente isso, né? Das questões dos desastres naturais, que o próprio nome já diz, né, as catástrofes naturais são naturais, né? Ou seja, a natureza ela vai se readaptando conforme o homem vai interferindo no meio ambiente. Também a questão do Apocalipse ele está a ver com o fato de que a Terra ele é um planeta de provas e expiações. Mas aqui não é necessariamente a Terra no seu sentido físico, mas sim os habitantes que estão vivendo na Terra, né? Sejam eles encarnados ou desencarnados. É isso que se quer dizer quando um planeta é de provas e expiações, ou seja, a condição dos habitantes daquele planeta. Por quê? É aquilo, né? Lei de causa e efeito. Então, é composto então de espíritos que causaram ali em desalinho as leis de Deus e que agora então estão expiando, ou alguns em provas, né, aquilo que haviam então cometido no passado. Também fala, né, essa questão do Apocalipse, que João fala dos desencarnes coletivos, e nós temos observado muito isso acontecendo, né, são os grandes acidentes, enfim, que estão acontecendo, e que tem a ver justamente com esses resgates, que muitas vezes ele não é somente individual, mas ele é também coletivo. E aqui também do Apocalipse fala, né, quando o Cristo vem então e fazer aquela separação, né, das ovelhas e dos bodes. Né? O que significa isso? Basicamente a ovelha é um símbolo de humildade, né, é um símbolo de aceitação das leis de Deus. Então, que esses então, claro, terão um determinado local numa esfera no plano espiritual. E que os denominados bodes, né, são aqueles que são semelhantes às ovelhas, mas que não têm a mesma característica. Então, ou seja, são aqueles, claro, que não poderão ficar juntos às ovelhas. Né? Então, são, digamos assim, que precisam ainda se melhorar moralmente e intelectualmente. Então, o Apocalipse fala também sobre isso, sobre essa separação que haverá e que tem acontecido, porque o planeta já está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ou seja, os espíritos que estarão aqui, então, encarnados, ou até mesmo aqueles que estarão
na espiritualidade, no plano espiritual em torno da Terra, serão compostos basicamente de espíritos já trabalhando nessa regeneração moral, intelectual e até mesmo física do planeta. Também fala, né, justamente sobre essa questão da espécie assim, de seleção natural que haveria então, em que estariam então à direita, né, aqueles que fossem benditos, né, do Pai. Por quê? Porque na sua existência praticaram a caridade, o amor ao próximo, né, perdoaram, se resignaram, se esforçaram no bem. Então, claro, há justamente essa seleção natural que fará então com que permaneçam apenas aqueles que estarão em alinho agora à nova condição do planeta Terra, que será então o da regeneração. Então, cabe a cada um de nós refletirmos sobre nós mesmos, no sentido do que nós estamos sentindo, do que nós estamos pensando, como nós agimos, o que nós falamos, para que nós venhamos a fazer justamente esse balanço e verificarmos se nós já se encontramos nesses benditos do Pai, né? Ou seja, se nós já nos esforçamos mais em praticar o Evangelho de Jesus, e caso contrário, e caso queiramos permanecer aqui no planeta Terra, então que venhamos a nos esforçar mais, porque senão, claro, nós seremos convidados então a continuarmos o nosso processo evolutivo em outros planetas do universo. E aqui então os livros doutrinários, né, do Novo Testamento. Nós temos aqui Paulo, que foi um dos maiores, digamos assim, evangelistas, né, que se já teve notícia. Tiago, Pedro, João e Judas, né? Incrível, também Judas tem as suas epístolas. E aqui quando nós dizemos lá, retornando para Paulo, as cartas, né, que ele havia escrito, foram basicamente dirigidas a diversos povos ali do Império Romano, entre outros, as quais ele fundou, né, diversas igrejas, e que após a sua retirada, né, física daquele ambiente, alguns ali tiveram certas dificuldades e tudo, para continuar os trabalhos então da propagação do Evangelho, e aí que Paulo passa a escrever justamente de dentro da prisão essas cartas que foram dirigidas a essas igrejas, a esses povos das regiões em que se encontravam. O importante aqui é que Paulo, né, antes tinha o nome de Saulo e que, por incrível que pareça, foi o maior perseguidor de Jesus, né, dos primeiros cristãos que se já teve notícia. E que houve a sua transformação moral de uma certa forma que passou então a se tornar justamente o contrário, um dos maiores divulgadores do Cristo. E é um exemplo muito bom para nós, porque nós podemos e devemos fazer a mesma coisa. Se porventura, né, esse trabalho de reflexão que comentamos agora há pouco, observarmos que estamos pensando em desalinho às leis de Deus, se estamos agindo, né, de forma contrária às leis de Deus, ao Evangelho, que nós então venhamos a tentar nos transformar como Paulo, e que nós temos essa condição, né? Paulo conseguiu, então por que não nós também, não é mesmo? Então, o Novo Testamento, os manuscritos originais desses textos, assim como suas cópias feitas nos 3 primeiros séculos, eles desapareceram. Por que desapareceram? Primeiro porque o material utilizado assim, se decompunha facilmente com o tempo, né? Basicamente era o papiro, que era uma espécie de papel da época, cerâmica, e também pelo fato de que os cristãos, né, os primeiros cristãos, eram duramente perseguidos na época. Então eram perseguidos assim, de forma assim, muito intensa, né? Então eram mortos, né? E o que eles faziam então, os primeiros cristãos? Eles tentavam esconder as cópias dos evangelhos que eram feitas justamente ali onde podiam.
Então, recentemente, no ano de 1947, foram descobertos riquíssimos e raríssimos, né, manuscritos ali numa região chamada do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, que foram ali pelo povo essênio, né, que havia deixado lá justamente para proteger, né, aquele conhecimento. Porque se eles não vivessem nessas regiões assim mais afastadas, em regiões que dificilmente tivesse acesso por parte dos perseguidores, muito provavelmente o evangelho não conseguiria, né, se propagar, esse conhecimento ficaria perdido. Então, graças a esses primeiros cristãos, é que nós temos hoje, inclusive, ainda, né, a Bíblia, por incrível que pareça. E como que se deu, então, justamente esses escritos? Né? Por que a Bíblia começou a ser escrita em papel? Né? Na época, o papiro. Acontecia da seguinte forma. Quando Jesus ele desencarnou, os evangelistas eles passaram, então, a fazer as pregações. Eles contavam as histórias que eles viveram com Jesus. Então, eles falavam sobre o Cristo, eles falavam dos seus ensinamentos, eles relatavam as histórias que aconteceram e o que Jesus fez para solucionar aquela situação, qual o ensinamento que ele deu naquela situação. Então, basicamente, eles tinham uma memória muito rica, né? E eram médiums também. Então, os seus espíritos estavam muito mais já, um pouco mais pelo menos, acima da matéria, né? Então, por isso que tinham também essa viva recordação do que passaram com o Cristo e que tinham, então, justamente essa capacidade de relatar aos outros os ensinamentos do Cristo, o Evangelho, né? E faziam isso de boca, né? Ou seja, era transmitido ali na fala. Mas só que muitas pessoas passaram a solicitá-los que lhes dessem os ensinamentos por escrito para que pudessem estudar em casa. Porque os outros encarnados da época desse povo hebreu não tinham a mesma mediunidade aflorada como os apóstolos, né? Então não tinham assim essa memória, era muito mais uma memória física do próprio corpo físico, que era mais limitada. Então alguns esqueciam, mas não queriam esquecer, queriam estudar novamente, queriam refletir mais. Então passaram a pedir justamente que os conhecimentos fossem escritos. E assim exatamente que se deu. Né? Então passaram a escreverem ali todo o conteúdo que haviam, digamos assim, recebido, né, de Deus através do convívio com Jesus, justamente então formando esses livros que foram posteriormente sendo juntados até formar o Novo Testamento e depois posteriormente agrupado então no que nós chamamos de Bíblia. E aqui nós temos um comparativo, né, do Novo Testamento. Então nós temos ali Mateus, Marcos, Lucas, João, e as épocas mais ou menos de quando eles escreveram, né? Então todos eles não escreveram exatamente na mesma época. Então, por exemplo, Mateus escreveu ali por volta de 60 anos depois de Cristo, Marcos entre 55 e 65 depois, Lucas já ficou também ali entre os 60 e 63, João, como que viveu mais, né, teve uma vida mais longínqua naquela encarnação, já foi escrever ali entre os 80 e 95. E também as diferenças, né, porque muitas vezes eles narravam o mesmo fato, mas só que nós vamos observar que havia ali certas diferenças, né, na forma até mesmo de colocar a ênfase ou a figura. Então, por exemplo, aqui, a figura de Jesus para Mateus era a do rei. Já a figura para Marcos era do servo. Já a figura de Jesus para Lucas era o filho do homem. Já para João, filho de Deus. Então nós vamos ver a diferenciação da conceituação que cada um dos apóstolos tinha, né, do Cristo, que foram registradas então no Novo Testamento. Né? E os destinatários também, né, a ênfase que se dava, né, a característica então também de Jesus, né, naquele sentido ali que se dava.
Então isso é importante nós observarmos isso, né, que havia essas diferenças. Porém, o conteúdo básico e fundamental era o mesmo. Então, o que Jesus faz, então? Ele nos esclareceu acerca das leis divinas, então, no Novo Testamento. Ele traz o fundamental primeiro, deixando para a posteridade outros conhecimentos as quais a humanidade só teria capacidade de compreensão realmente passado algum tempo, ou seja, passadas várias encarnações, em que os espíritos fossem reencarnando e nessas reencarnações fossem, então, digamos, nem que fossem evoluindo em termos intelectuais apenas, para que no futuro, então, tivessem a capacidade de absorver novos conhecimentos espirituais. Exatamente o que nós vamos observar com a doutrina espírita, né? Nós temos 5 livros básicos e fundamentais que formam a doutrina espírita, as quais os 4, né, são conhecimentos que Jesus não trouxe com profundidade na época. Já, então, hoje, a humanidade já tem condições de compreender, então é por isso que a doutrina espírita traz justamente esses novos conhecimentos. E aí Jesus ele fala na época, né, sobre a questão, então, pecar por palavra, né, aquele que disser louco ao seu irmão, né, ou seja, está cometendo uma agressão pela palavra, pela atitude, então aqueles que lançarem mão da espada, pela espada perecerão, trazendo hoje qualquer tipo de armamento, né, então aquele que tiver um revólver hoje, um rifle hoje, né, atirar contra o seu irmão, no futuro poderá receber exatamente o mesmo de um próximo, né? Ou seja, essa lei de ação e reação constante agindo no universo. E que nós temos que tomar cuidado justamente para não ferirmos o outro, pecarmos com relação ao direito do outro por essa atitude, né, que se revela de forma física. Depois ali nós temos o pecado por pensamento, né, aquele que houver olhado a uma mulher, ou seja, Jesus já coloca o pecado já no nível de pensamento, mesmo que ninguém saiba, né? E claro que isso não é possível, porque pode ser que os encarnados não saibam, mas os espíritos sabem, né? Deus sabe. Então nós temos essa nuvem de testemunhas que está sempre conosco ali. E Jesus coloca justamente essa questão do pecado também no pensamento. Porque muito embora muitas vezes as pessoas não transformem do pensamento para o ato, mas ficou ali justamente o equívoco no pensamento, né? E também por omissão, né? Quando Cristo fala lá, porque tive fome e não me destes de comer, né? Ou seja, houve uma omissão de auxílio no momento que era necessário. E não para ele, né, Espírito Jesus, é claro, para toda a humanidade, né? Porque ele mesmo havia dito, né? Se fizerdes para um desses mais pequeninos que crê em mim, foi a mim mesmo que fizestes, né? Então é isso, né? Então o Cristo ele já traz essa questão então desse conhecimento, do compartilhar, né? Do prover até mesmo água àqueles necessitados, roupas, né? Estive nu, me vestistes, de doação do tempo, né? Estive doente, viestes me visitar, da indulgência, do perdão, que é o conhecimento que Jesus trouxe com maior ênfase, tanto que no ápice da sua encarnação, que foi na cruz, ele justamente deixou a lição maior, que foi a do perdão, quando mesmo sendo atacado por todos que estavam ali presentes, ele ainda faz uma oração justamente àqueles que estavam ali, né? Então, ou seja, dando a prova de que a indulgência, o perdão é o mais difícil, mas é o mais meritório também ao espírito. Visitar os órfãos, né, e as viúvas nas suas tribulações. Então, ou seja, caridade, amor, né, são emanações do amor. Estive na prisão e viestes me ver. Então, o Cristo ele vai muito aquém, né, do que nós podemos observar como caridade, como misericórdia. Então, ou seja, a Cristo ele traz primeiro no seu evangelho, que ficou então no Novo Testamento, né, esse conhecimento que forma a Bíblia, justamente o mais importante,
que é a lei de amor. E que, por incrível que pareça, o Cristo ele fala isso para nós porque, convenhamos, nós só podemos emanar aquilo que nós temos dentro de nós. Se Jesus veio falar sobre amor, ele veio falar para quem? Para quem tem amor dentro de si. A diferença é de que nós, na época, e até hoje também, nós ainda não nos demos conta disso. Ou seja, nós ainda não sabemos que, em essência, nossa essência é amor. Alguns poderiam dizer, mas tem certeza, né? A humanidade ainda está bem difícil, né? Ainda há muita iniquidade por aí. Sim, ok. A diferença é a seguinte, não há ainda conhecimento e vontade para que nós venhamos a deixar que esse amor que está dentro de nós, ele emane de dentro para fora. E aqui, quando nós falamos amor, claro, não é nesse sentido mundano, né, que se considera amor apenas uma questão de contatos físicos, né, de relacionamento sexual. Não, o amor é todos esses outros exemplos que foram dados agora há pouco aqui. Né? Então, ou seja, e ainda, se alguém tiver alguma dúvida, ora, basta nós lembrarmos do Criador, de Deus. Se Deus é todo amor, não é? E nós somos os seus filhos, ora, nós não podemos ser diferentes em essência do nosso Criador, porque se assim o fosse, não seria Deus, não é? Ele teria criado alguma coisa errada, fora de si mesmo. Então, isso é uma prova, né, através da lógica, de que nós somos amor em essência. Nós só precisamos descobrir isso dentro de nós, né, e termos a força de vontade, claro, né, que é a reforma íntima, de nós emanarmos esse amor que está dentro de nós. Que é a caridade, né, que é a sua filha principal. Né, a filha principal do amor é a caridade. Ela que, digamos, dá a guarida, né, a todo um outro leque de expressões do amor. A misericórdia, a caridade, né, a indulgência, enfim, a paciência e muitas outras, os cuidados materiais. Tudo isso é caridade, que também é amor. Né? Então, das leis de Deus ali, o Cristo faz isso, então, no Novo Testamento. Ele deixa as demais leis de Deus para a posteridade, por isso que ele, então, roga a Deus que envie um outro Consolador, que pudesse relembrar tudo aquilo que ele havia dito e que amplificasse mais o conhecimento, né? Então ele deixa ali certas leis de Deus, digamos, um pouco mais para o futuro e traz o quê? O fundamental primeiro, que é a lei de amor e de caridade. Então o Evangelho do Cristo, né, que é a segunda grande revelação para a humanidade e que está no Novo Testamento, que compõe então por sua vez a Bíblia, é basicamente isso, amor e caridade. É isso. E a doutrina espírita, né? Como que fica a doutrina espírita em tudo isso? Ora, é aquilo que estávamos comentando. Nós tivemos, então, a primeira grande revelação para a humanidade, que veio com Moisés, que trouxe os 10 mandamentos. Depois, nós tivemos a grande revelação para a humanidade, que foi com Jesus, que trouxe o seu evangelho. Então, essas duas alianças com a humanidade, né? O Antigo Testamento com Moisés, o Novo Testamento com Jesus, formaram, então, a Bíblia. E aí, então, nós temos agora uma espécie de nova aliança, né? Ou seja, o Cristo projetando para o futuro um novo Consolador para a humanidade toda. E que hoje nós sabemos que é o Espiritismo, ou doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita. E aqui vem aquela passagem que nós já citamos aqui no estudo de hoje. Quando o Cristo, então, estava ali reunido com os apóstolos, ele já havia desencarnado, mas que, digamos, ou ele se materializou, ou os espíritos, no caso, os apóstolos ali encarnados, estavam vendo através da mediunidade, né?
De certo que, independente do fenômeno mediúnico utilizado ali, eles estavam possibilitando que o perispírito de Jesus estivesse tangível ali, para que eles pudessem, então, ter esse diálogo com ele, né? Pois o fenômeno mediúnico, ele funciona basicamente dessa forma. E aí o Cristo, então, fala justamente isso, né? Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Então, hoje nós sabemos exatamente isso, que a doutrina espírita, então, é a terceira grande revelação para a humanidade. Até mesmo porque, se nós fizermos assim um comparativo, né? Então, nós pegarmos lá o judaísmo, que começou com Moisés no ano de 1713. Depois o budismo, né? No ano 483, também antes de Cristo. O próprio cristianismo, né? Com o Cristo, a partir do ano 33, né? Contamos o ano 33 porque foi a partir do seu desencarne, né? Que houve, então, a propagação do conhecimento cristão. O islamismo também, que curiosamente ele veio após o desencarne de Jesus, né? No ano de 632 depois de Cristo. Se nós pegarmos essas grandes revelações, né? Esses grandes conhecimentos religiosos que a humanidade, digamos, teve conhecimento até hoje, qual delas, né? Que seria assim a mais recente, que explica com clareza os ensinamentos do Cristo? Qual delas que está fundamentada num tripé que basicamente é formada pela filosofia, que faz os questionamentos, a ciência, que explica justamente, então, essas indagações, e a religião, então, que sublima justamente essas duas partes, entre a questão e a resposta. Então, nós temos exatamente o quê? O Espiritismo, a partir do ano de 1857, quando um encarnado, chamado Allan Kardec, publicou o primeiro livro da doutrina espírita, que foi o Livro dos Espíritos, que deu início, então, a uma série de 5 obras básicas e fundamentais, que, digamos, formam, então, o alicerce da doutrina dos espíritos, e que vai permanecer, então, com a humanidade para todo sempre. Né? Então, nós vamos observar exatamente isso, que o Espiritismo, então, é essa doutrina que esclarece com muita assim, transparência o que Jesus quis dizer exatamente quando esteve aqui entre nós. Não é? Tanto é verdade que o Espírito de Verdade, né, e aqui é uma menção que está lá na obra da codificação, que fala o seguinte, olha, e aqui na verdade foi o Jesus que falou, né? O Espírito de Verdade que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que vos tenho dito. Ou seja, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, então, veio para recordar o que ele havia dito no Novo Testamento, né? E ensinar todas as coisas, ou seja, os outros conhecimentos que eu não pude transmitir agora, nesse exato momento aqui para a humanidade. Então, foi isso que o próprio Cristo disse na época. E aí vem aqui, então, alguém poderia perguntar o seguinte, mas se o Espírito de Verdade deve vir mais tarde, né, e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo o que ele queria na época? Será que essa afirmativa é verdadeira? Né? Então, isso aí que você está falando de que Jesus ele só pôde ficar com o fundamental, que era a transmissão do conhecimento da lei de amor e caridade. E que o restante dos conhecimentos, né, a respeito do espírito, da mediunidade, da formação planetária, da gênese, né, isso daí é algo que do céu e inferno, né, o que seria esse céu, o que seria esse inferno, Jesus ele não pôde falar na época. Né? Será que isso é verdadeiro? Né? Então aí nós ficamos então com esse questionamento. Será que o Cristo ele falou sobre essas questões na época?
nós vamos ver que muito pouco. Ele deu pequenas pinceladas muito breves em cada uma delas, mas que não, né? Não, Jesus ele não se aprofundou nesses ensinamentos. Até mesmo porque, mesmo ele tendo trazido o essencial, que era o seu evangelho, basicamente, novamente, lei de amor e caridade, em apenas 3 anos nós já o crucificamos, né, e o fizemos perecer na cruz com o seu desencarne. Imaginemos se ele tivesse dito outras coisas, né, nós o teríamos crucificado muito antes, né, do que os 3 anos que eram necessários para que ele pudesse transmitir o evangelho. Então, por isso que ele promete, então, esses conhecimentos para o futuro, quando a humanidade estivesse melhor preparada. Então é isso, o Cristo ele traz o fundamental primeiro, que está lá na Bíblia Sagrada, né, no Novo Testamento, que também, por sua vez, engloba o Primeiro Testamento, que é a lei, então, de amor e caridade, e faz justamente com que essas outras leis de Deus, né, elas fossem, digamos, reveladas à humanidade num futuro, e que esse futuro hoje já chegou, né, e ela chegou, então, com o Espiritismo no ano de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, que deu início, então, a essa nova doutrina, esse novo Consolador prometido, então, para a humanidade. Então, resumindo, nós temos esse quadro, né? Então, das 3 grandes revelações, nós tivemos, então, a primeira, então, com Moisés, a segunda com Jesus, e Jesus, então, prometendo um novo Consolador, que veio no futuro, então, através da doutrina dos Espíritos, e que o encarnado responsável pela codificação, né, ou seja, pela reunião desses conhecimentos que eram enviados pelos espíritos superiores que estavam no plano espiritual, que se encontravam desencarnados e que encaminhavam então aos médiuns. O responsável aqui no planeta Terra, né, o encarnado, a pessoa, foi então Allan Kardec, que foi um pedagogo, foi um cientista, que realizou justamente esse trabalho de compilar esses conhecimentos e formatar, então, esses livros que são, então, a base da doutrina dos espíritos. E isso é uma realidade porque o próprio espírito de João, o evangelista, ele revela lá no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, olha, nós, ou seja, eles lá, os espíritos desencarnados superiores, moralmente, intelectualmente, vos ensinaremos o sentido exato das parábolas. Aí João fala um pouco mais a seguinte, digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. Então João já deixa bem claro isso, que na atualidade, quem revela o sentido exato das parábolas, então, são eles, né, os espíritos superiores, e que se encontra essa manifestação espírita é a que alarga o horizonte, ou seja, o que amplifica, então, o conhecimento das leis de Deus é justamente esse conhecimento espírita, né? Então, digamos, consubstanciando ali o que nós estávamos afirmando até então. Então, nós temos isso hoje, o seguinte cenário na humanidade hoje. Exatamente essas 3 grandes revelações, né? Então, a primeira com o Antigo Testamento, com Moisés e os 10 Mandamentos. O segundo, grande revelação à humanidade, com o Novo Testamento, trazida por Jesus e o seu Evangelho. E, por fim, então, a terceira grande revelação à humanidade, que veio com a doutrina espírita, né? Que ela não veio, digamos, de um encarnado só, né? Embora tenha sido, sim, um encarnado que fez o trabalho de reunião dos conhecimentos, mas que esses conhecimentos em si mesmos, eles têm origem
dos espíritos desencarnados. Então, por isso que a doutrina é dos espíritos. E aqui, né, para que a gente possa, então, fechar essa compreensão aqui, trazemos a teoria dos conjuntos, que nós estudamos lá, geralmente, no segundo grau, né, no primeiro grau, no ensino fundamental, no ensino básico, em geografia, em matemática, que é justamente essa questão do conjunto, né, quando um conjunto contém um outro, né, ou é contido. Então aqui, Moisés, né, que é o conjunto A, que foi o primeiro, aqueles conhecimentos, quando vem então Jesus ele não exclui os conhecimentos de Moisés, né, e os profetas. Não, ele vem apenas e engloba, né, ou seja, o conjunto do Jesus, vamos chamá-lo de conjunto B, ele engloba então Moisés e amplifica. Tanto que o próprio Cristo, quando esteve aqui entre nós, né, encarnado no planeta Terra, que ele era muito criticado por estar afrontando Moisés, a lei, né, que eles chamavam a lei, e o Cristo respondeu o seguinte: não, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. E é uma realidade, né? Porque não diz lá nos 10 mandamentos, não matarás, né, não furtarás, não cobiçará a mulher do próximo e muitas outras. Ora, quais os que viviam na época ali, os hebreus, né, e a humanidade toda que cumpriam aquelas leis? Muitos, assim, ensinavam. Né? Claro, ensinar sempre houve aqueles que sabiam de cor e salteado. Mas e vivenciar aqueles conhecimentos? Né? Não se tinha, basicamente. Então, vem o Cristo e justamente vem exemplificar. E vem amplificar também. Então, o que Jesus, talvez os seus ensinamentos colidiam, não eram com os 10 mandamentos que era de origem divina, e sim com os ensinamentos das leis civis que Moisés teve que instituir. Uma delas foi a lei de Talião, né? Do olho por olho, dente por dente, que na época de Moisés, sim, foi necessário, porque, novamente, aquele povo tinha maneiras de comportamento grosseiras, em desalinho às leis de Deus. Então, era necessário que se estabelecesse o olho por olho, dente por dente, para que se contivesse, né, as atitudes de ataque que haviam por parte daquele povo. Mas só que, como, claro, aquele povo evoluiu até um ponto que encarna então Jesus na humanidade, e ele já traz um novo conhecimento, ou seja, ele passa a instituir que a lei de olho por olho, dente por dente, ela não deveria ser mais válida, que o importante então era o quê? A perdão das ofensas. Né? Então, é de fazer o bem até mesmo aquele que persegue e calunia. Então, Jesus ele trouxe um ensinamento que era superior. Então, ele não invalidava o que era de origem divina, que eram os 10 mandamentos. Apenas ele já trouxe um ensinamento mais elevado àqueles conhecimentos restritos mais de ordenação humana que Moisés havia promulgado numa época passada, que já não competiam mais ao presente e ao futuro. E o Espiritismo também, da mesma forma, né, ele não veio destruir o que Jesus estabeleceu no Novo Testamento e muito menos com Moisés no Primeiro Testamento. Né? Ele vem e engloba justamente esses dois conhecimentos e amplifica. Traz agora o quê? O conhecimento da mediunidade, o conhecimento dos espíritos, o conhecimento da formação planetária, né? da formação, por que não, dos próprios espíritos, que está lá na Gênese. Essa questão do céu e do inferno, né? Que nós hoje sabemos, né, com a doutrina espírita, que não é um local circunscrito numa determinada região do planeta, e sim um estado de consciência. Então, o espírito que está pensando, sentindo, agindo, falando,
em alinho às leis de Deus, ou seja, com amor e caridade, esse está vivenciando um céu em si mesmo. Agora, aquele que está pelo lado contrário, né, está num verdadeiro inferno, né, de forma consciencial. Então é exatamente isso que a doutrina espírita então traz, que já nos aclara sobre essa questão toda. Então nós vamos ver isso, que o espiritismo, né, não destrói a Bíblia, seja ela do Novo Testamento ou Antigo Testamento, mas sim clarifica, né, amplifica o conhecimento para que a humanidade toda, hoje já muito mais evoluída em termos intelectualmente do que na época de Jesus, e que tem conhecimento, tem capacidade intelectual, cognitiva, de compreender e principalmente de colocar em prática esses conhecimentos, então, que a doutrina espírita traz. Até mesmo porque todos nós que acabamos tendo contato com a doutrina dos espíritos, não é à toa, né? Os nossos espíritos guardiões, espíritos familiares, eles só nos intuíram para que tivéssemos contato então com o espiritismo, porque nós já trazemos essa capacidade de compreensão e de aplicação em nós mesmos. Porque senão, se nós carecêssemos ainda de conhecimentos, até mesmo das ciências positivas, né, da matemática, física, química, biologia, etc., eles não teriam nos intuído para que estivéssemos aqui no Espiritismo. Não, eles teriam nos intuído para outros conhecimentos. Então, todos nós, independente da questão financeira, da questão econômica, ou de cor de pele, ou de altura, ou enfim, seja do que for, de país, né? Todos nós que se tornamos espíritas, tivemos conhecimento da doutrina, é porque nós já temos essa capacidade, então, de exercitá-la, né? Então, aqui, agora, a nossa conclusão do estudo de hoje, né, nós veremos o seguinte: Deus, ele é todo amor. E quando dizemos todo, é porque só ele pode ser. Então, nós, como dissemos agora há pouco, somos amor. Mas nós não somos todo, porque todo somente Deus, né? Porque ele é o Criador, só existe ele. E Deus também, ele é todo justiça. Ele é a suprema inteligência. Nós somos inteligência também, mas somente Deus é supremo nesse quesito. Deus é eterno, né? Então, ou seja, ele, de todo tempo ele existiu. E é difícil para nós entendermos isso, mas um dia poderemos ter alguma compreensão disso. Mas que, por hora, fiquemos com isso. Deus é eterno. Deus é perfeito. Nós somos perfectíveis, mas Deus já é perfeito, né? Ele é a perfeição em si própria. Pode ser até incrível citarmos isso, mas é como se Deus fosse muito mais do que isso. Deus até criou o que nós dizemos como perfeito, ou seja, ele criou a perfeição, né? Deus deve ser muito mais do que isso. A gente, enfim, não tem nem comparação. Deus é imutável, né? Nós nos melhoramos com o passar do tempo. Deus não, Deus é simplesmente de todo o tempo. Imaterial também, né? Nós como espíritos imortais, embora muitas vezes estejamos no plano espiritual, que é menos materializado do que aqui nesse plano material, em que habitamos temporariamente esse corpo denso, né, chamado corpo físico, mas Deus está muito acima de tudo isso, né? Deus, ele até criou justamente a matéria, o princípio material, o princípio espiritual, enfim, que derivou o espírito, né? Então, ou seja, Deus é o criador de tudo isso. Único e onipotente. Só existe Deus na vida. Que se houvesse mais de um Deus, haveria o quê? No mínimo ali, pontos de que não fossem convergentes. Porque cada um pensaria de uma forma e haveria ali conflitos, não é mesmo? Então, como não há conflito no universo,
nós temos justamente isso, né? Que Deus então é único e onipotente, ou seja, apenas Ele é poderoso no universo todo, né? Então, esse Deus, que essas qualidades todas que nós pudemos aqui falar um pouco de cada uma delas, mas que claro que é um nível ainda infinitamente pequeno do que poderia ser Deus, e esse amor todo, né? O que ele faz? Ele ordena então a disponibilização do conhecimento, que é a luz que aclara os caminhos dos seus filhos. Então, Deus, determina e passa, então, a enviar, então, essa determinação aos espíritos superiores que já evoluíram, né, que têm cada vez mais contato com Deus, justamente para dar cumprimento a isso, a aclarar os seus filhos que vêm aí na senda evolutiva. E aqui ele manda os conhecimentos, não necessariamente e unicamente dos conhecimentos chamados das ciências positivas, como a engenharia, a química, a política, a administração, enfim, muitas a música, enfim, as artes. Não somente estas Deus envia, mas Deus envia fundamentalmente o conhecimento moral. E esse conhecimento moral veio justamente então lá com Moisés, né, quando um espírito superior, através da mediunidade de um encarnado chamado Moisés, que escreveu ali, talhou na pedra os 10 mandamentos. Ou seja, aquilo que estava sendo materializado aqui no planeta Terra, se nós seguirmos a sequência, né, de Moisés, aquele primeiro espírito evoluído, e o espírito mais evoluído ainda do que aquele que havia recebido de um outro, e assim por diante, até chegar a Deus, né? Então, ou seja, Deus que enviou aquela ordenação, olha, vão lá e transfiram lá os 10 mandamentos para aquele povo, porque eles necessitam disso agora. Então, olha só como Deus é maravilhoso, né? Como Ele cuida dos seus filhos. E é como se fosse um pássaro, né? Aquele pássaro que sai e busca comida e traz para o ninho e dá até mesmo na boca dos seus filhotes, né? Assim, um exemplo por abstração, né, do que Deus faz para conosco. E que nós, né, recebemos aí de bandeja esse conhecimento, esse alimento, que é o maná de Deus, ou seja, é aquele pão divino que vai nos alimentar a alma, o espírito, de conhecimento a respeito das leis de Deus, né? E esse alimento que nos foi servido ali de bandeja por esses profetas, que foi Moisés, que foi Jesus, que foi um Estevão, né, que foi o primeiro mártir cristão, enfim, e muitos outros que serviram ali de garçons, trazendo esse alimento que Deus mandou-os nos entregar, né, aos filhos que vêm aí na senda evolutiva, né, os que estão mais atrasados ali, que estão mais, digamos, os mais novos, né, que vieram das mãos de Deus, né, criados pelas mãos de Deus aí. E que então esses irmãos mais velhos vêm e nos servem então de bandeja. E que isso de acordo, né, com a capacidade de cada um, ou seja, no momento certo é que Deus ele traz o alimento adequado. Então, como nós estávamos falando, né, o povo hebreu ali não havia recebido os 10 mandamentos porque não tinham capacidade ainda de receber aquele ensinamento, né, mas que chegou a um ponto e que, sim, puderam receber aquilo. Então, Deus enviou. Depois, posteriormente, o mesmo com Jesus. Somente depois de um certo tempo em que aquele povo estava deglutindo ainda os 10 mandamentos dos profetas, foi que Deus enviou um alimento mais sólido para as suas almas, que foi o evangelho dele, o evangelho de Jesus, que são as leis de amor e caridade. E que passado agora mais algum tempo,
né, Deus envia justamente o quê? No momento certo, em que a humanidade já se encontrava mais preparada, o conhecimento, então, da doutrina espírita, que é para, digamos assim, nós que já estamos mais adultos, digamos assim, né? Somos bebês ainda, mas que, de repente, já passamos a engatinhar, pelo menos. Então, Deus envia justamente a doutrina espírita como alimento, então, para o nosso espírito, para a nossa alma. Então, assim, resumindo e fechando, então, como conclusão aqui do estudo de hoje, sobre noções gerais sobre a Bíblia, de que a Bíblia, então, se nós fôssemos num restaurante, né, e fôssemos consumir como o alimento para as nossas almas, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que formam, então, a Bíblia, eles seriam basicamente na ordem ali dos pratos, que geralmente são servidos, né, em determinados restaurantes, são o que se chama de entradas. Então, o Antigo Testamento seria a salada, né? O Novo Testamento é como se fosse o aperitivo. E agora, então, nós temos hoje já servido o prato principal, que é a doutrina espírita. Através, então, inicialmente, das 5 obras básicas e fundamentais que dão início ao Espiritismo e que foram trazidas, então, pelos espíritos superiores, muitos deles os próprios evangelistas, né, que já lá do plano espiritual trouxeram esses ensinamentos, então, para toda a humanidade, para nós, para cada um de nós. Então, esse prato principal já está à nossa espera, né? Ele foi enviado a mando de Deus, através dos espíritos superiores, para cada um de nós, para a nossa própria melhoria, para que nós, então, venhamos a ser efetivamente felizes. Então, para nós que nos estamos aqui nesse exato momento, seja assistindo, então, esse estudo no Centro Espírita ou através da internet, não é? Todos nós aspiramos pela verdadeira felicidade. E é justamente essa verdadeira felicidade que é a proposta que é trazida pela doutrina espírita, que é o conhecimento e a aplicação da moral e para que nós venhamos a nos transformar de tal maneira que nós venhamos a emanar esse amor que está dentro de cada um de nós. Essa é a proposta, então, de hoje. Nós gostaríamos, então, de desejar muita paz para todos, agradecer pela presença, né, por nos ter acompanhado até aqui. Alguns recadinhos, então, para que a gente possa encerrar aqui com uma oração. Como bibliografia, utilizamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá apoio, conhecimento, para que venhamos, então, a dar cumprimento a esse humilde trabalho. As imagens utilizadas aqui nessa apresentação, elas foram colhidas da internet e considerada de uso gratuito. Caso alguma não o seja, por favor, nos avise através do e-mail que está na tela. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical, doutrinário, pode também nos encaminhar no e-mail. E por fim, então, antes de realizarmos a nossa oração, recomendamos alguns palestrantes e oradores espíritas que tomamos conhecimento na internet. Basta digitar o nome completo ali no campo de pesquisa, nos sites de vídeo, que é um conteúdo consolador e instrutivo à luz da doutrina espírita, né, que esses irmãos e irmãs trazem. Alguns aqui já se encontram desencarnados, mas também convenhamos que importa, não é mesmo? O mais relevante é o conhecimento que eles deixaram, né? De auxílio, de promoção do próximo. E isso que é mais relevante. Até mesmo aqui pedimos desculpas caso algum palestrante aqui esteja vendo, né, essa nossa transmissão, que não esteja aqui relacionado. Muito porque provavelmente não o conhecemos, por isso que não está aqui descrito, né? Mas nos envie um e-mail lá também,
De repente nós fazemos a análise e caso esteja em alinho a proposta a que acreditamos, podem ser incluídos aqui também nesse quadro de indicação. Por fim, então, vamos às nossas vibrações. Nós gostaríamos de convidar a todos para que estejamos todos nós reunidos, né, em pensamento e em sentimento, e que possamos vibrar por toda a nossa humanidade, esteja ela encarnada ou desencarnada, vibrarmos então por cada um de nossos irmãos e irmãs, estejam onde estiverem, que possam receber também ao seu turno, à sua vez, a luz, né, do Evangelho do Cristo, a luz da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que, se caso for necessário, né, que recebam também o Novo Testamento, se assim a sua condição for necessária, ou até mesmo do Antigo Testamento, mas que uma luz chegue em seus caminhos, né, que possam então auxiliá-los. Claro que não nos esquecendo de todas as demais religiões que também trazem livros que contêm ensinamentos morais, que estão, claro, em alinho também às leis de Deus. Então, não vamos citar aqui cada uma delas, mas que nós também queremos incluir todas as demais religiões e os seus conhecimentos de cunho moralizante, edificante, ético, que promovem justamente o amor e a caridade, né? Que todos os nossos irmãos e irmãs que também necessitem desses conhecimentos possam ter acesso, para que tenham a oportunidade de se melhorarem interiormente e serem felizes de verdade, que é o que todos nós buscamos e que é o que todos nós desejamos a todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.